Olá a todos vocês, então estamos aqui no primeiro vídeo desse projeto de trabalhar na gestão pública no cargo de vereador, para contar para vocês, para a gente discutir juntos o que é preciso para realmente ter uma mudança real, concreta e definitiva na gestão da nossa cidade. A gente tem que começar do começo. Então eu vou contar a minha história para vocês conhecerem quais são os valores, quais são as riquezas, quais são todos os elementos que compõem essa pessoa que vocês conhecem, que é o Caio de Capua. Para isso, se a gente usar, por exemplo, a psicologia moderna e a questão da constelação familiar, criada pelo alemão Bert Hellinger, que hoje está muito disperso na nossa sociedade, a gente tem que se conhecer lá na nossa ancestralidade, o nosso chamado DNA cultural, aquilo que compõe o nosso ser inconsciente. Então eu vou explicar para vocês de onde eu vim. A minha família veio da Itália no começo do século passado, os bisavós paternos, maternos, e vieram da cidade de Capua, na Itália. A cidade de Capua foi fundada então pelos etruscos, um povo anterior ao Império Romano, cujo Império Romano herdou muito da cultura etrusca. A questão dos deuses etruscos, o panteão dos etruscos era de deuses equitativos e não briguentos como os deuses gregos e romanos. E daí veio a ideia então de se criar o Senado em Roma, se transformar a república. Essa ideia veio dos meus ancestrais. Por isso que eu sempre tive muito afeto a isso, de que todos têm que participar, você como cidadão também, não é simplesmente votar e esquecer em quem votou. Então essas ideias permeiam o nosso inconsciente coletivo, mesmo sem a gente saber. E eu queria contar para vocês essa história. Então os meus pais, né, já me deram uma herança dentro desse cenário todo, uma herança palpável na questão da cultura. Por exemplo, meu pai era um homem de uma sabedoria imensa, ele falava 8 idiomas, ele era professor de latim para o direito romano, e minha mãe era professora de piano clássico, daí veio essa minha veia musical. E minha mãe era professora primária também, e adorava o que ela fazia. Então juntou essa sabedoria acadêmica do meu pai com a sabedoria da infância da minha mãe, que me proporcionou, além das histórias que ela me contava, né, antes de dormir, ir para lugares fantásticos, e meu pai nos seus diálogos impressionantes sobre o mundo. Então eu quero contar para vocês um pouco sobre isso nessa série. Vão ser 3 vídeos falando sobre a questão da minha história e depois eles acabam se misturando, né? A minha história com a minha experiência, com a minha formação e os meus projetos. Mas espero que vocês gostem e vocês entendam que cada um de nós não é só aquilo que a gente é e não só o que nossos pais deram, mas nós somos a nossa ancestralidade. E dentro do nosso chamado inconsciente coletivo habitam todos esses seres primordiais que estão no nosso passado, como eu falei aqui, que é tratado hoje com muito respeito e muita seriedade na constelação familiar. Ficamos juntos e vamos construir um novo mundo. Valeu!